Hoje a gente vai mergulhar numa das críticas mais radicais já feitas ao mundo moderno. Vamos falar do livro O Reinado da Quantidade e os Sinais do Tempos, do filósofo René Guénon. É uma análise que questiona os próprios alicerces da nossa realidade. Para começar, vamos pensar numa sensação que talvez seja comum para muita gente. No meio de tanta informação, tanta busca por produtividade e eficiência, por que às vezes bate um sentimento de vazio, de falta de um sentido maior em tudo isso? Então, para tentar entender essa sensação, o René Guénon oferece um diagnóstico bem profundo. Ele aponta para uma ideia central que, na visão dele, é a raiz da crise da nossa época. Para o Guénon, o problema fundamental é uma grande inversão. A gente teria abandonado um mundo que era baseado na qualidade para entrar de cabeça no mundo obcecado pela quantidade. Tá, mas o que isso significa na prática? Quando ele fala de qualidade, não é no sentido de algo ser bom ou ruim. É a essência da coisa, sabe? É o que faz algo ser o que é e não outra coisa. É algo que não dá para medir, não dá para dividir em partes. Pensa na beleza de uma obra de arte, ou no caráter de uma pessoa. Não tem como colocar um número nisso, né? É disso que ele está falando. Já a quantidade é o oposto. É o reino da ciência moderna. É tudo aquilo que a gente pode medir, contar, pesar, dividir em unidades iguais. O mundo inteiro vira uma coleção de dados, de coisas que podem ser calculadas. E nesse processo, a natureza mais profunda das coisas, a tal da qualidade, acaba se perdendo. E olha, essa citação dele aqui é um soco no estômago, né? Ela resume bem a visão dele. A ideia é que todo o nosso conhecimento moderno, esse do qual a gente tanto se orgulha, seria só um resto, uma sobra, de uma compreensão muito mais completa e profunda que a humanidade um dia já teve. Certo. E como é que esse reinado da quantidade se mostra no nosso dia a dia? Guénon aponta alguns sinais bem claros. O primeiro sinal é o mecanicismo, aquela crença de que o universo é basicamente uma máquina gigante. Tudo funciona segundo leis puramente físicas e materiais, sem um propósito maior, sem uma inteligência por trás. É como um grande relógio que pode ser totalmente medido e previsto. Em seguida, vem o racionalismo. É a ideia de que a razão humana, essa que calcula e analisa, é a ferramenta suprema à medida de todas as coisas. Guénon faz uma distinção aqui. Ele não é contra a razão, mas ele diz que a gente reduziu o intelecto a apenas essa sua função de calcular e esqueceu uma forma de conhecimento superior, mais intuitiva e espiritual. E, por fim, como consequência lógica, vem o materialismo. Se o mundo é só uma máquina e a única ferramenta válida é a razão que calcula, então a única coisa que existe de verdade é a matéria, né? Aquilo que a gente pode tocar, pesar, medir. Tudo o resto é descartado como se fosse bobagem, ilusão. E essas ideias, segundo Guénon, geram um efeito bem concreto que ele chama de solidificação do mundo. É como se a realidade fosse ficando mais densa, mais dura, mais fechada para qualquer coisa de ordem espiritual. A gente vê isso numa educação que quer padronizar todo mundo, no dinheiro que vira só um número abstrato numa tela, numa sociedade que valoriza mais o que é útil do que o que é verdadeiro. Mas a grande pergunta é, por que tudo isso aconteceu? Para Guénon, a resposta não é simplesmente histórica ou social. Ela é metafísica e tem a ver com uma visão bem diferente do tempo. Ele identifica a nossa era com o que a tradição hindu chama de Kali Yuga. Seria a fase final e mais sombria de um grande ciclo cósmico, a Idade das Trevas, marcada exatamente pelo materialismo e pelo declínio espiritual. A ideia aqui é que a história não avança sempre para melhor. Pelo contrário, ela se move em ciclos descendentes. Começa lá no alto, numa idade de ouro espiritual, e vai caindo, passando pela prata, pelo bronze, até chegar na nossa, a Idade de Ferro. Ou seja, a solidificação do mundo não seria um acidente, mas uma consequência inevitável dessa descida. E esse modelo também explicaria a sensação de aceleração maluca que a gente tem na vida moderna. É um sintoma claro do fim do ciclo. É como um objeto em queda livre. Quanto mais perto do chão, mais rápido ele cai. Agora, o argumento de Guénon dá uma última virada, e ele aponta para o que seria, na visão dele, o maior e mais sutil perigo da nossa era. Ele faz uma distinção muito importante entre a antitradição, que é o materialismo que a gente já viu, que só nega o espiritual, e algo bem mais sinistro, a contratradição. Para explicar isso, ele usa uma expressão antiga: Satanás é o macaco de Deus. O que isso quer dizer?
que a contratradição não vai simplesmente negar a espiritualidade. Pelo contrário, ela vai imitar, vai criar uma paródia sombria, uma espiritualidade falsificada para desviar as pessoas do caminho. E Guénon via manifestações disso em vários movimentos modernos. Ele apontava para o que chamava de neo-espiritualismo, para falsas iniciações e até mesmo para a psicanálise, que para ele cometia o erro perigoso de confundir o domínio psíquico, o mundo das emoções e dos complexos, com o domínio espiritual, que seria algo de uma ordem totalmente diferente e superior. E tudo isso nos leva a uma conclusão, no mínimo surpreendente e provocadora. Segundo Guénon, a culminação desse reinado da quantidade, o fim do nosso mundo como conhecemos, não é apenas um final trágico. Na verdade, seria o colapso de toda a ilusão materialista que definiu a nossa era. Um momento em que o castelo de cartas desmorona. E isso nos deixa com essa pergunta final, que vira tudo de cabeça para baixo. E se essa realidade que a gente passa a vida inteira medindo, contando e analisando, for no fim das contas a maior de todas as ilusões?